sua cara. Homem não presta. Gente, vocês não perceberam que eu quero dinheiro? A legalização do aborto já havia sido aprovada na Câmara dos Deputados em 11 de dezembro. A decisão foi celebrada por milhares de ativistas feministas. Qual é o verdadeiro chamado da mulher? Ou, como eu mesma gosto de dizer, o chamado da rosa. Seja muito bem-vinda ao meu canal no YouTube. Já se inscreva aqui no canal, curta esse vídeo para ficar por dentro de todos os outros vídeos que estão por vir. Esse é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube e eu não poderia ter escolhido um outro assunto senão esse para iniciar essa nova jornada, essa nova trajetória. Afinal, aqui viemos para este mundo. O que a mulher está aqui hoje neste planeta? Qual que é o objetivo final de vida dela? E existe sim um objetivo em comum a cada uma de nós mulheres. Em todas as minhas redes sociais, em toda a minha comunicação, eu uso a rosa. Essa rosa, ela representa você. Essa rosa representa a mim. Representa a cada uma de nós mulheres. E carinhosamente, foi por isso que eu apelidei a nossa comunidade de mulheres como roseira, que é um conjunto de rosas que buscam crescer cada vez mais. Mas afinal, de onde que veio essa ideia da rosa? Eu uso ela não pelo simples fato dela ser bonitinha, dela ser um símbolo feminino e essa coisa toda que as pessoas estão acostumadas a ouvir por aí. Eu escolhi a rosa sobretudo porque existe uma ciência simbólica por trás dela que eu mesma desenvolvi. Ela começa quando a gente planta a rosa, quando a gente planta você, quando Deus me plantou no solo. Você vai concordar comigo que a rosa ela é plantada em um determinado tipo de solo. Esse solo, nós vamos dizer que é o seu temperamento. E vai existir um vídeo lá na frente sobre cada uma dessas coisas que eu vou falar aqui hoje. O seu temperamento é como se fosse um tempero. Algumas mulheres vão crescer ao modo colérico, outras ao modo melancólico, ao modo fleumático, ao modo sanguíneo. Umas vão ter tendência à expansão, outras à secura, outras à frieza, né, ao recolhimento. Outras, quem sabe, às vezes até ao envolvimento, vão possuir uma certa umidade. Porque que muitas vezes, desde criancinha, desde bebezinhos, a gente fala, nossa, essa criança tem um gênio forte, tem um temperamento forte. Essa criança, desde o berço, ela é mais calminha, ela é mais tranquila. Tudo isso vem por conta dessas tendências que a gente tem. Depois que essa rosa é plantada, existe ainda o caule. Este caule dessa rosa é definido como o nosso caráter. O caráter é aquilo que vai formando ali os nossos conceitos. Eles formam ali até os 7 anos de idade. Alguns estudos vão dizer que se concretiza ainda ali até os 14 anos de idade. E este caule, ele sofre influência do meio externo, pelas precipitações das chuvas, pelo sol, pelos ventos que acontecem por ali. Às vezes é necessário tirar um pouquinho ali os espinhos, arrancar ali um pouquinho as folhas. No fundo, a gente percebe que esse caule, ele sempre vai ser o mesmo também. Você pode acabar forjando esse caráter de um jeito ou de outro, mas ele também já está feito e já está dado, ele não muda, mas ele pode sim ir sendo forjado. Esse meio externo é o nosso seio familiar, talvez, é o meio por onde a gente nasceu, as músicas que a gente ouviu, as coisas que a gente assistiu, tudo aquilo que foi, de certa forma, contribuindo para essa formação do nosso caráter. Depois do caráter, temos ainda as pétalas dessa mesma rosa. As pétalas aqui, elas vão representar a nossa personalidade. A nossa personalidade, diferente do caráter, diferente do nosso temperamento, ela não está feita, ela não está dada. Ela está sendo diariamente construída e apenas será dada no dia que as cortinas dessa vida se fecham. Ou seja, quando a gente deixar este mundo e, se Deus quiser, né, a gente estar diante dele algum dia. O belo disso é que a gente sempre tem um prazo ali para ressignificar. Muitas mulheres, às vezes, vão me dizer, ai, Ana, mas eu sou assim por conta do meu temperamento, e acabam usando o temperamento como muleta. Ai, mas eu sou assim porque lá atrás eu tive um tempo muito sofrido, porque a minha criação foi assim, ai, porque meu pai, porque minha mãe, porque um ex-namorado, porque... Sempre algo que aconteceu lá atrás, né? Essa pessoa tenta culpar alguma atitude atual dela por algo que aconteceu no passado. E aqui eu não estou desmerecendo a dor que muitas mulheres tiveram, seja ela em pequena escala, seja ela em grande escala. Porque eu conheço mulheres que passaram por coisas devastadoras em suas vidas.
Mas acontece que a gente não pode deixar isso decidir o rumo da nossa vida. Quando a gente vai comprar uma rosa numa floricultura, você não perguntou para o vendedor de que solo essa rosa veio. Você não perguntou ao vendedor como era esse caule, você não fica observando o caule de cada uma. Por que que você colhe a rosa? Por que que você escolhe aquela rosa para comprar? Geralmente a gente escolhe aquela rosa que tem as pétalas mais cheias. Seria aqui representando uma personalidade robusta, uma personalidade madura, cheia de vida. Então aqui não cabe a nós culpar o nosso passado, ou muitas vezes nos vitimizarmos porque algo aconteceu com a gente lá atrás, seja pelas condições que eu vivi. Não, é por isso que eu digo que Deus ele é tão bom que Ele fez o ontem, o hoje e o amanhã, para que pudéssemos ressignificar. Eu tenho certeza de que em muitos vídeos que vocês vão encontrar por aqui, assim como aconteceu comigo também esse processo, vocês vão se deparar dizendo, nossa, mas eu não sabia disso até hoje, parece que eu fiz muita coisa errada até hoje. E agora, né? Será que minha vida acabou? Será que tá tudo perdido? E eu digo para você que não, é que a gente sempre tem a oportunidade de melhorar, a gente sempre tem a oportunidade de se desenvolver cada vez mais. E aqui eu digo inclusive para mim, não é porque eu tô aqui na frente da câmera e estou à frente desse canal que eu também não tenho que aprender, muito pelo contrário. Eu sempre digo para as meninas da minha comunidade que a vida ela é um eterno amadurecer. A gente tem que buscar amadurecer, né, trazer uma certa robustez para essa nossa personalidade dia após dia, até o dia último de nossas vidas. Mas a rosa ela não se limita aqui nessa personalidade, né? A rosa ela não é simplesmente essa rosa nessas pétalas, ela ainda consegue ir além, para algo que transcende tudo isso. Ela consegue ainda exalar um aroma de rosas, o quão simbólico, né? A gente vê aí nas religiões, nas músicas, nas poesias. O que significa o aroma de rosas? Para pensar. É um cheiro agradável, né? A gente consegue fazer link do aroma de rosas com algumas religiões, mas sobretudo a gente consegue enxergar aqui que esse aroma de rosas, ele representa as nossas virtudes. É algo imaterial. O aroma de rosas, você não consegue segurá-lo, pegá-lo, medi-lo. Assim também são as nossas virtudes. Por exemplo, uma pessoa paciente. Você não consegue segurar a paciência dela, que é algo imaterial, é uma virtude. Mas você percebe a presença de uma pessoa paciente na sua frente. Assim como o cheiro de rosas, o aroma de rosas, você percebe aquele aroma agradável. Você sabe que ele está ali. Você sente isso e isso te eleva de alguma forma. Mas a rosa, ela com certeza ela é chamada a isso. Ela é chamada para desempenhar este papel dela no mundo. Quando a rosa, ela exala este aroma de rosas, ela de fato, ela concluiu o objetivo de vida dela. Ela está caminhando cada vez mais rumo àquilo, exalando cada vez mais este aroma. Mas você também pode ser um outro tipo de rosa se você não quiser corresponder a esse chamado. E a gente tem um livre arbítrio para isso. Você pode ser, às vezes, aquela rosa que não se importa muito com essas coisas, que fica ali no jardim à mercê de vândalos que passam por ali. Muitas vezes esses vândalos, essas influências, elas acabam ateando fogo nesse jardim, ateando fogo nessa rosa. E muitas vezes essa rosa, em vez de exalar esse aroma, ela acaba exalando um cheiro, um certo, inclusive, odor de queimado. Aquele cheiro que incomoda. A rosa ela não foi feita para exalar o cheiro de queimado. E muitas vezes esse cheiro de queimado representam os nossos vícios, representam aquele conjunto de maus hábitos, dizendo aqui de uma forma vulgar, que a gente tem, que não nos engrandece, muito pelo contrário, que só leva a gente muitas vezes, mesmo que aos poucos, para o fundo do poço. Leva a gente a não concluir aquele papel no qual todas fomos chamadas. Então, esses nossos vícios, né, esse nosso não desempenho, a gente pode dizer aqui, né, transcender isso, os nossos pecados, às vezes, eles nos levam a se tornar essa rosa com cheiro de queimado mesmo. Ou às vezes você pode ser aquela rosa meio seca, que não pende para um lado nem para o outro. Aquela rosa meio morna, aquela rosa em cima do muro. E aqui a gente consegue inclusive fazer essa correlação bíblica até, sobre os mornos. Quem que são os mornos da Bíblia, se a gente for parar para pensar? Se a gente for trazer, né, tirar desse lado espiritual, seria aquela pessoa medíocre. O que é mediocridade? Aquela pessoa que está na média. Ela não é nem das piores, mas ela também não é das melhores. Ela está ali na média, ela poderia ser mais, mas ela não quer. Ela está tudo bem estar ali.
quantas vezes na nossa vida a gente não se acomoda, né? Seria esse comodismo de não querer ser melhor. Ah, mas tá tudo bem, né? Eu não mato, eu não roubo, eu tenho uma vida ok, redonda aqui, né? Tô num relacionamento ok, tá tudo muito redondo na minha vida, não almejo mais. Me deixa quieta aqui no meu canto, como se fosse esse tipo de pessoa, que ela tem um potencial para ir muito mais além, mas ela prefere simplesmente ficar ali. Não, tá tudo certo, eu sei que eu poderia ser aquilo tudo ali, mas eu tô satisfeita estando aqui onde eu estou hoje. Essa pessoa que está ali dentro da zona de conforto dela. E isso a gente consegue mostrar isso em inúmeras áreas, seja na vida espiritual, seja no relacionamento, seja dentro da sua vida profissional, no seu seio familiar, em todas as áreas, né? Dentro da sua saúde, o seu cuidado com a sua saúde, o seu cuidado de se arrumar. Em todas as áreas da nossa vida, a gente consegue enxergar esses 3 tipos de rosa. Então, a mulher, ela realmente vai desempenhar o seu papel quando ela realmente se decide por ir rumo a essa rosa que exala este aroma, por ir rumo a essa rosa que cumpre o seu chamado, aquele chamado biográfico dela, aquele chamado biológico, aquele chamado espiritual que Deus dá a cada uma de nós mulheres, que é crescermos em virtude para não só plantar bens neste mundo, mas também plantar bens no mundo imaterial, naquele mundo que transcende. Me atrevo ainda a dizer que amadurecer, crescer em virtudes, é sobretudo olhar para o Cristo, é sobretudo ser santo. Sede santo, assim como o vosso Pai é santo. E eu falei demais já aqui nesse vídeo e eu chego realmente a me emocionar ao pensar nisso, ao pensar nesse papel que Deus tem para cada um de nós e que Ele fica ansioso, Ele fica com sede para que possamos verdadeiramente corresponder a esse chamado. E não é exatamente tudo isso que vamos trabalhar aqui dentro deste canal, coisa que já trabalhamos lá dentro da minha comunidade para mulheres, a Roseira, onde tem várias rosas reunidas. Lá a gente tem mais tempo, consegue trabalhar isso de forma mais profunda, mas a minha decisão de criar isso tudo aqui era para que outras mulheres também pudessem ter um pouco desse acesso de forma gratuita, elas conseguissem também acessar todo esse tipo de conteúdo que vai desenvolvê-la como tudo. A gente tem que se lembrar que o ser humano no geral, nós mulheres, inclusas nisso, obviamente, somos feitos de corpo, de alma e de espírito. E são exatamente esses 3 pilares que eu trabalho em todas as minhas redes sociais, seja no YouTube, seja no Instagram, seja lá dentro da comunidade, seja em outras redes sociais que eu atuo. É exatamente esses 3 pilares e nessa caminhada rumo a esse amadurecimento e rumo à santidade que eu crio este canal hoje. A mulher que não corresponde ao seu chamado é como um avião que não voa, é como uma cadeira que não exerce a sua função, é como uma caneta que não escreve, é como uma rosa que não exala o seu perfume. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui sua curtida, se inscreva no canal, eu espero tê-la comigo por muito tempo nessa jornada aqui. Bem aqui também nos comentários na descrição, vou estar deixando o link da Roseira, que é a minha comunidade para mulheres, que vai te ajudar a se tornar também a sua melhor versão. Muito obrigada pela sua atenção, que ficou até este momento desse vídeo, e eu te vejo no próximo.